Oi, oi, meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês a minha rotina da manhã. Nesse dia, especificamente, eu já acordei um pouquinho atrasada, porque assim, eu estou tendo aulas ao vivo, né? E eu acordei, era mais ou menos 8 horas ali, então eu já fui organizando ali meu planner, o que eu ia ter, as próximas aulas, no caso, que eu ia ter, né, no dia, porque eu perdi a primeira aula, então eu fui assistir as outras 5 aulas que eu tinha, que eu consegui acordar a tempo, graças a Deus. E daí, por exemplo, se eu acordar no horário certinho e tal, eu tomo café antes. Só que daí, como nesse dia eu acordei mais tarde, eu já fui direto ali ligar meu computador e tudo mais pra começar a estudar, né? E ver as aulas que estava tendo ao vivo. Basicamente, nesse dia eu fui tomar café depois de ver as aulas, né? A segunda e a terceira aula. E contem aqui nos comentários, a aula de vocês está sendo ao vivo, está sendo gravada? Como que está sendo a rotina de vocês nesse período, né? Porque praticamente todo mundo tá tendo aula online, né? Todos, na verdade. Criei um Instagram de estudos, sim, para compartilhar minha rotina com vocês. Eu vou estar bem presente por lá. Inclusive, eu já postei, né? Fiz a primeira postagem lá, então quando esse vídeo for liberado, vocês vão ver que tem um post lá novo. Então siga a conta, porque sempre que sair vídeo novo eu vou estar avisando lá também. E eu espero muito que vocês gostem, porque eu criei justamente na intenção de compartilhar dicas, minha rotina e várias outras coisinhas com vocês por lá. E depois eu fui pegar esse caderninho, que eu já expliquei aqui pra vocês que eu uso ele só para o controle de matérias. E eu expliquei no Study Vlog, que já saiu aqui no canal. Então, se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards pra você dar uma olhadinha, porque tá muito legal e eu dei algumas dicas também. Depois eu fui assistir minha aula, que era a segunda aula do dia, era de geografia, e a gente estava tendo aula sobre hidrologia, enfim, né? Foi bem legal essa aula. Basicamente, ele falou ali sobre as bacias hidrográficas, as quantidades de água, enfim. É isso, né? Explicou sobre o tipo de rio. E eu também deixei minha apostila aberta, né? Porque enquanto o professor ia falando ali, eu ia acompanhando e tentando entender cada parte do que ele estava explicando na aula, porque também tinha ali na apostila, né? Pessoal, e só pra avisar, tem horas que eu não vou filmar muito a tela do computador, porque aparece os professores, né? Então, assim, eu não posso filmar a imagem deles diretamente. Mas tem várias cenas que eu consegui sim mostrar pra vocês, porque estava aparecendo o conteúdo. Bom, aí depois o professor começou a explicar algumas coisas e eu abri meu caderno para rever as anotações da aula passada, né, que eu já tinha anotado, e também acrescentei algumas coisas que ele foi falando ali, explicando no momento.
intervalo entre uma aula e outra, eu fui correndinho ali, né, encher minha garrafinha de água, porque, sério, gente, eu juro que quando eu acordo, assim, eu preciso ter uma garrafinha de água perto de mim, ainda mais durante as aulas, é muito bom. Eu já peguei esse meu caderninho de controle de matérias e fui anotar a matéria de geografia que eu tive no dia, né, dessa aula que eu mostrei pra vocês. Essa era a geografia A, então eu já deixei anotadinho ali pra eu me encontrar certinho depois em cada matéria. E como vocês podem ver, eu já peguei meu planner pra dar um check nessa aula que eu já tinha assistido. Então eu peguei o meu marca-texto amarelo da Faber-Castell, né, em tom pastel. E começou a terceira aula, que era sobre história geral. Então, o professor dando aula sobre o iluminismo, né? E eu já peguei também ali minha apostila para acompanhar a aula junto com as anotações da apostila. Aí, como vocês vão ver, eu peguei meu caderno, né, pra começar a fazer o título ali da matéria que o professor estava dando, que, como eu já comentei, vocês viram, era sobre o iluminismo. E essa caneta que eu usei, gente, eu já mostrei também pra vocês aqui no Vlog, mas é a Brush Pen da Cis e ela é marrom, né, um marrom escuro. Então, assim, ela parece que é preta, mas na verdade ela é a cor marrom. E quando eu fui comprar, eu justamente escolhi essa cor porque não tinha preta e eu queria muito. E então eu falei, eu vou pegar essa mesmo, porque naquela época eu já tava querendo bastante comprar uma brush, até pra mim aprender. Então eu ainda tenho que aprender a fazer lettering. Mas daí eu comprei essa pra mim treinando e tudo mais, e eu tô gostando bastante dela. E nem parece que ela é marrom, parece que ela é na cor preta mesmo. Tava escrevendo, né, que era sobre história geral, porque é dividido em duas frentes, né, o cursinho que eu tô fazendo, então geralmente é história do Brasil e história geral. Aí, como eu estava mostrando no vídeo pra vocês, essa caneta brush da Cis, ela é bem legal, porque além dela vir a brush, ela também vem essa canetinha, né, com a ponta mais fina. Pra escrever o corpo do texto, assim, tipo, a matéria em si, eu não uso nenhuma caneta especial, eu uso a da Bic mesmo, que você pode usar pra fazer provas do Enem e tudo mais, que eu vou até mostrar agora pra vocês. E aquele marca-texto que eu mostrei pra vocês, eu já falei, ele é da Faber, né? E pra pintar ali em torno do título, eu usei o lápis cor-de-rosa. Dividi a tela do computador em duas partes, né? Pra copiar o texto que o professor já tinha dado na aula anterior. Acabou que eu deixei pra copiar depois, porque assim, gente, eu não sei vocês, mas eu não consigo prestar muita atenção no que o professor fala e copiar ao mesmo tempo, sabe? Tipo,
ainda mais agora com as aulas online. Então, eu deixei para copiar depois e fui acompanhando ali onde o professor estava explicando, até porque senão eu iria me perder depois. Digam aqui nos comentários também qual parte de história que vocês mais gostam, história geral ou história do Brasil. Eu confesso que eu gosto mais de história geral, assim. E, sei lá, eu também gosto do jeito que o professor dá aula, sabe? Ele tem uma dinâmica muito legal. Aí depois eu peguei meu estojo pra procurar onde estava meu lápis de escrever, porque eu queria grifar ali do ladinho do tópico que o professor tinha dado pra mim não esquecer depois qual parte daquela matéria que ele tinha dado, né, sobre o iluminismo e tudo mais. Então eu deixei ali anotadinho, fiz uma estrelinha do lado pra não me perder depois. Depois teve um intervalo e eu fui tomar café. Nesse dia eu comi bolinho de chocolate e também um pedacinho de torta de frango. E lembrando que não é sempre que eu como isso, né? Obviamente. Aí depois do intervalo eu tinha aula de História do Brasil. Então eu voltei ali pra minha escrivaninha. E assim, gente, a minha escrivaninha, eu troquei de escrivaninha, né? Eu ganhei uma nova e tudo mais, então ainda tá um pouquinho desorganizado porque ela não vai ficar definitivamente nesse cantinho, sabe? Então vocês podem ver que o meu computador tá na frente dos meus post-its e tals, mas é porque eu ainda tenho que organizar certinho. Ela, por enquanto, tá nesse canto do meu quarto, mas depois ela vai mudar pra outro canto, perto da janela, enfim. O que a gente tá vendo agora é a história do Brasil, é República Velha, então o professor estava falando um pouco explicando, né, sobre o movimento tenentista. Aí eu peguei meu caderno pra rever as anotações também da aula passada, porque a gente estava vendo sobre o Segundo Reinado e tudo mais, então fui dar uma olhada explicado anteriormente.
última aula eu acabei não gravando pra vocês, mas era porque era matemática e tinha que prestar muita atenção, de verdade, gente. Era envolvendo raciocínio lógico, então. Mas depois eu tive essa aula de geopolítica e eu filmei um pouquinho pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações.